é Atlético. E o assunto não é bom, porque é contusão do Hulk. O elenco que já estava curto, o elenco ficou ainda mais curto. Então, Gabriel Marques ao vivo atualiza todas as informações. Gabriel Marques, que é o fenômeno. Ele é simples. Ele é amigo do HG, do Elton, do Doleta, do Valu, do Thiago Fernandes. Não, ele é amigo do Cazé. Do Cazé da Cazé TV. Grande Gabriel, fala, Gajê, você me quebra. Boa tarde pra você, boa tarde a todo mundo ligado aqui na tela da Band. Bom, essa notícia que tirou muito o sono do torcedor atleticano. Hulk passou por exames, né, na cidade do Galo e foi constatada uma lesão na coxa esquerda do jogador. Inclusive, o nosso mais que competente editor Editor Carlos, ele separou pra gente um momentinho exato no qual o Hulk sentiu a coxa e pediu pra sair no último duelo contra o Bahia. Foi exatamente na arrancada que resultou em um quase gol de Eduardo Vargas. Inclusive, Eduardo Vargas, que poderia substituir o Hulk nessa ausência, provavelmente não o fará, já que está na pré-lista do Chile e viaja com a delegação chilena para poder participar da Copa América. Então, um nome a menos em um elenco que já estava curto vai ficando ainda mais curto. É importante lembrar que a última lesão do Hulk, a anterior, foi somente lá no finalzinho da temporada de 2022, quando começou com o Turco, né, e acabou com o Cuca. Sem muito estilo, né, sem muito alarde, mas acabou com o Cuca no comando e Hulk no departamento médico. Lá pelo mês de outubro, ele teve confirmada uma lesão na panturrilha e aí ficou fora de 8 jogos. Estes 8 jogos, HG, são os únicos jogos que ele perdeu pelo Atlético por motivos médicos. Sem, claro, né, tirando quando por opção do técnico para poupar, mas de toda vez que ele ficou no departamento médico, foram somente esses 8 jogos que Hulk perdeu com a camisa do Galo. E antes disso, o Vingador Alvinegro, né, o super-herói, ele só foi lesionar lá para julho de 2016, quando ainda jogava na China. Então o homem é uma máquina, tem pouquíssimas lesões na carreira, não chegou nem a perder, segundo a grande plataforma Transfer Market, não chegou nem a bater 50 jogos perdidos na sua carreira de mais de 15 anos de profissional por conta de lesões. Bom, Hulk já foi para o CT do Galo ontem mesmo para começar a recuperação. Ao longo do final de semana já começava a pintar que a situação não podia ser muito boa, porque ele já estava fazendo uma recuperação diferente daquela sauna com gelo habitual. Ele estava fazendo um aparelho que fica prensando a perna para tentar, como é que eu vou falar? Contrair, como é que chama? Obstruir os vasos sanguíneos para fazer com que o sangue viaje mais rápido e assim auxilie na recuperação. Já iniciou então esse trabalho no final de semana, mas bom, Hulk então vai ficar fora, vai ficar de molho no departamento médico um tempinho, exatamente no momento menos oportuno, que é nesta parada agora da Copa América, quando o Eduardo Vargas vai viajar com a seleção chilena. Oportunidade para Allan Kardec então assumir a vaga como centroavante do time ao lado de Paulinho, ou quem sabe Cadu, cria da base do Galo. E só para fechar, antes de voltar com você aí no Estúdio HG, é bom lembrar que quando Gabriel Milito assumiu o Galo, ele já estava começando a tirar o Hulk de algumas partidas, exatamente porque ele tinha falado de dosificar os minutos do Vingador. Acabou que talvez a dosificada não deu muito certo e agora Hulk segue para o departamento médico e o técnico Milito vai ter que tirar um coelho da cartola, HG. Muito bem, Guebres, obrigado pelas informações, parabéns, porque o repórter bom é aquele que no vivo ele conta uma história, ele entende o que ele tem que falar, ele conta uma história, se tem dados, ele fica com tudo anotado aqui para não ser traído pela memória e você conta uma história como poucos. Você é um talento espetacular e eu já estou aqui de antemão dizendo que você pertence à minha agência. Quem quiser te contratar tem que falar comigo. Muito obrigado ao Gabriel Marques, fenômeno da televisão. Sabe uma impressão que eu tive, André e amigos que aqui estão? É uma impressão, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que foi isso. Eu tive uma impressão que o Hulk... Foi na hora que o Arana pulou nele, foi não? Que ele sentiu alguma coisa ou ali foi joelho? Ficou parecendo pelo lance imagem, ali, na hora né? que a imagem mostra, mas o Hulk na entrevista fala que antes ele já estava sentindo, que no chute, inclusive, ele sentiu. E na hora que o Arana pula nele, ele põe a mão no que joelho. Ele põe a né? mão ali perto do joelho. É porque é bem atrás do joelho. Bem atrás do joelho, né? Eu acho que pode ter batido tá. ali atrás do joelho dele e sentido alguma coisa. Mas, segundo o Hulk, ele sentiu de uma forma maior, foi no pique que ele dá para tentar fazer o gol do Vargas, que o Vargas dribla o goleiro e bate, não sei, pro gol ou se era para tocar pro Hulk, mas enfim, que não deu certo e o Hulk deu uma esticada Ele fez momento. uma linha do tempo, né, na entrevista dele, ele fala, eu senti um pouco na hora do chute, aí a perna pesou um pouquinho, e depois na hora que ele dá o pique, aí estoura de vez. Aquele detalhe, né? O Vargas está fora, o Hulk agora fora, tem jogo terça contra o Bragantino, que é um bom time. E aí a pergunta que não quer calar, Thiago Fernandes, sem Hulk e sem Vargas, você mete o Cadu no jogo e fala, vai lá, moleque, arrebenta.
Agora é orar, né? Scarpinha. Mas não tem o que fazer, HG. Não tem o que fazer mesmo. Se você adiantar, eu tô só perguntando, tá, gente? É uma pergunta Não, para sim, gerar sim, um vai. debate. Vamos lá. Você pega o Paulinho e adianta o Paulinho. Põe alguém na dele e com o jogador aberto, com o Scarpinha aberto lá pela direita, se bem que o Scarpinha Deve jogar na do Arana. deve jogar na do E Arana. aí, Então, Alisson... e aí o Alisson, que era o cara que poderia se aproximar, ele vai ter que jogar na do Scarpa. Mas o Alisson não joga contra o Bragantino. E aí o Alisson bem já lembrado. não joga contra o Bragantino. Bem lembrado. Então, ali você vai ter que... Bom, você vai ter que É o improvisar. Cadu, vai de Cadu. Um zagueiro... Não tem que improvisar. opção, Não tem que improvisar. Pra esse jogo é o Cadu, HG. Não, tô O moleque, dizendo quando na do entrou- Arana, pra você não Então, ter que vamos gastar lá. o Scarpa ali. Quando o moleque Não, vai entrou, ter que ser o Scarpa. ele correspondeu. O Cadu. Então, Cadu de atacante. É Cadu e Paulinho. Acho que não tem discussão. Não tem o Hulk. Não tem o Vargas. A opção Não tem o fica com o Alisson. Cadu. Então você vai com o Cadu naquela função. É Cadu e Paulinho. Pela direita, o ideal seria o Scarpa, mas eu acho que o Scarpa não vai. Então o Scarpa vai cair para o lado esquerdo, o Atlético vai ter que encontrar uma opção pela direita. A princípio, pelo que eu vi no jogo, o último jogo que eu acompanhei do Atlético na Arena MRV, que eu tive a oportunidade de ir ao estádio para trabalhar, foi Atlético e Caracas. Eu iria com o Brian Palacios, que é a opção que tem. Não, E ele eu não pode, acho ele que ele pode tenha- usar 3 zagueiros de ofício e usar o Saravia aberto, né, na Eu direita. prefiro o Palácio. E O eu não Zarate acho. não daria por ali não, Thiago? Então, é porque você O de 21, sim. O problema é que você perde o Zarate no meio e aí você tem que achar alguém pro meio. Vai ter que ser o Igor Gomes, provavelmente. Mas vem cá. Não, mas eu iria com o Palácios na direita, porque eu não achei o Palácios mal no jogo. Não, contra também o- não achei não. E o contra Kardec, Caracas. Joe? Ah, ele tá aí ainda. Tá? Eu não tô Então, lembrando. vai usar? polêmico. Ele tá aí no Atlético. Mas pode usar, não? O cara não dá o Kardec mais, né? Eu entendo a fama que o Kardec criou pelo que ele fez na década passada. O que ele faz pelo São Paulo em 2014, Palmeiras acho que 2014, São Paulo 2015, é muito bom. Aquele é um Kardec muito bom. Só que nós estamos falando de 10 anos mais tarde, de um cara que não consegue entregar no Atlético. Então eu, Thiago, por tudo que o Kardec apresentou e por tudo que o garoto e o Cadu apresentou, eu vou de Cadu sem pensar 2 vezes. E o Kardec já são 3 temporadas, né? 22, 23 e Já 24. tem isso tudo? Não, É tem isso, isso né? tudo não. Ou chegou ano passado? Não, ele chegou acho que no meio de 22, vai dar 2 anos Então. agora. Não, vai dar Não, 2 anos porque é completos. meia temporada. Aqui só falando Não, a o Kardec chegou no Galo quando? 22. Julho de 2022. 22. Gente, foi o melhor contrato da vida dele. né? Aqui, Esse aí foi bom, HG, falando a respeito do... O Gabriel até trouxe a informação a respeito da sequência que o Milito deu ao Hulk e do período de poupar o Hulk também, o cuidado que ele teve com o Hulk. Dos 14 jogos que o Hulk fez com o Milito, em 8 ele jogou 90 minutos. Ou seja, então ele foi dosado. Porém, nos últimos 3 jogos, ele teve a sequência de 90 minutos. Então, a gente falava do cuidado necessário que o próprio Milito já tinha trago. Agora é chover no molhado, né? É o profeta do acontecido. Aconteceu algo que o Milito já previa que poderia acontecer. E olha que o cuidado foi tomado. Né? A gente está falando de 14, 8 que ele foi de 90 minutos ou mais. O restante todo ele foi retirado durante as partidas. Então, agora é o torcedor do Atlético e também o Hulk torcer, e o Atlético principalmente, né? Torcer para que não seja uma lesão acima de grau 1, que seja realmente um grau 1, que aí ele tem entre uma semana e meia, Não, 15 de 15 dias. a 20 dias. Não, uma semana e meia a 15 dias, quando é grau 1. Passou de grau. Porque Aí já vai tem para um período de fisioterapia. Isso, já vai para 1 mês, 2 meses. Então é uma notícia terrível para o torcedor do Atlético, terrível para o Atlético em si, para a temporada do Atlético. Ontem a gente estava mostrando aqui os números. Quando o Milito pega o Atlético, apresentou para ele 32 jogadores, sendo 4 goleiros. Olha a quantidade de jogadores que ele não pode contar. E daqueles 32, jogadores que já saíram, que o Atlético não conta mais. Jogadores que estão lesionados, jogadores que estão em seleção. Olha só, o Atlético tem 4 jogadores servindo seleções. É o Alisson nos treinamentos da Sub-20, é o Vargas com a seleção chilena, é o Franco com a seleção equatoriana, é o Arana com a seleção brasileira. Então, olha a quantidade de desfalques. Aí você vê jogadores que já foram embora, mas que faziam parte do elenco de 32 do Atlético. Gemerson,
Edenilson, A gente chega à conclusão Patrick. que bom mesmo é ter time ruim, né? Bom mesmo é ter um time ruim. Você tem um time ruim, ninguém é convocado, pronto, maravilhoso. Você consegue disputar o campeonato. Porque não vale a pena, velho. Cara, mas tem uma coisa... No ano passado, assim, Não, desculpa mas te eu ter acho que interrompido. No ano passado, o Botafogo, ele teve uma baita campanha no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Eu acho que muito em função do fato do Botafogo não estar nas competições que ele tinha que disputar, que os outros times tinham que disputar. Que se o Botafogo tivesse uma Libertadores, tivesse bem numa Copa do Brasil, não tinha como aquele time ter aquela campanha tão meteórica que ele teve nos Tem 40 sentido. Agora, por nas exemplo, 19 primeiras rodadas. Esses números que o Elton trouxe aqui, Valuzeiro, dos 8 jogos, né? O Hulk Não, dos 14 jogos, 8 ele jogou 90. jogou 90 minutos. E aí nós já falamos aqui, eu já destaquei, mas eu gosto sempre de lembrar que num programa Saúde e Soluções, que é um programa que a gente fazia na Band aqui, que foi por temporada, ele vai voltar daqui a algum tempo, eu entrevistei o doutor Otaviano e o doutor Otaviano falou, Everton, os estudos apontam que a cada 8 jogos, com o jogador atuando em média 90 minutos, a cada 8 jogos, o atleta sofre uma lesão muscular. Lesão. E aí eu me lembro que na oportunidade, eu não sei se esse trecho foi para o ar ou se eu falei com ele fora do ar, eu disse assim, isso vale para o Hulk também, porque o Hulk é um fora de série, né? Eu acho que a primeira lesão do Hulk muscular, desde que chegou no Atlético, muscular, não é? Ou não, já teve outra? Não, eu acho que já eu não me acho que lembro. teve Eu uma. acho que já teve uma. já teve E aí uma, ele já. disse, Everton, sim, mesmo o Hulk, que é um cara privilegiado, alguma questão no tornozelo, mas enfim, muscular. ele falou, mesmo sendo privilegiado, vale para ele também. Então, a cada 8 jogos, atuando em média 90 minutos, tem uma lesão muscular. 8 jogos atuando dos 14, 90 minutos, tá aí a lesão do Hulk. Boa tarde para você, para os amigos, para quem nos assiste. E não tem como, né? O tempo passa também para os jogadores. O Hulk está aqui desde 2021. Claro que ele é um atleta completamente diferente, pelo menos da maior parte ainda no futebol, no que diz respeito a cuidados. E essa sequência, mesmo com o Milito tendo cuidado, acabou acontecendo. E fica muito evidente, pelo menos para mim, algo que já havia falado. Ninguém disse aqui do Atlético ter outros jogadores à altura dos principais, mas a gente vê aqui os amigos debatendo, falando de situações, o Scarpa já vai numa posição fora dele, e se colocar um outro jogador que não é oriundo daquela posição do lado direito, enfim, o Atlético vai ter essas questões para serem resolvidas e de uma maneira, não comparando o Otávio e o Gemerson, mas se a gente for pensar na estrutura de time do Milito, ele perde 3 peças que eram importantes no funcionamento dentro de cada setor. O Gemerson era um jogador importante dentro do sistema defensivo, o Otávio era um jogador importante dentro do funcionamento do Milito no meio-campo, e o Hulk, além de fazer os gols, de dar assistências, quantas vezes a gente viu o Hulk ativando o Scarpa, quantos gols o Scarpa fez exatamente em bolas recebidas do Hulk. Claro que aqui eu não estou comparando, não dá para comparar a qualidade do Otávio e do Gemerson, a qualidade do Hulk, mas o Milito perde 3 jogadores em cada uma dessas funções, defesa, meio-campo e ataque, muito importantes para a sequência do Atlético na temporada. Bom, nós vamos falar mais sobre esse assunto. Eu queria só, mais uma vez, destacar que é muito estranho esse negócio do Kardec. Sabe por que é estranho? O tempo que ele está no clube, ter jogado muito pouco, durante um período o Filipão queria bancá-lo, o Milito chegar, rodar basicamente todo o elenco e ele ser o que menos atua. Para ele ser o que menos atua, tem gente que acha que é a característica da formação, da estrutura do time do Milito. Eu acho que não. Eu acho que tem muita relação também, possivelmente, com os treinos dele. Né? Não digo que é o melhor contrato da vida dele, não que ele esteja feliz em não estar jogando e ganhando dinheiro, não é isso. Mas é porque a relação custo-benefício, ela só é boa para o Scarpa. Para o Atlético... Kardec. Desculpa, para o Kardec. Para o Atlético é um negócio medonho, porque é um jogador que sabe fazer gols. Então, num jogo como esse, agora da semana que vem, contra o Red Bull Bragantino, nós estamos falando do Cadu, e é legal, jogador da base, interessante que eles valorizem, coloquem. E é o tipo de jogo que você coloca o moleque ali, e o moleque de repente explode e aí ganha confiança e tal. Mas naturalmente,
Mesmo você tendo um jogador da base ali, você optaria pelo Kardec em condições normais de temperatura e pressão. Então, não sei, alguém tem que explicar. Sabe quantos minutos que o Kardec jogou na atual temporada? 109. Qual é a situação do Isaac? Divididos em 6 jogos. 6 jogos. Quantos pelo Mineiro? Dá 20 minutinhos por jogo. Pelo Campeonato Mineiro, 3. Pois é. 3 jogos pelo Campeonato Qual é a Mineiro. situação do Isaac? O Isaac está treinando normalmente. Está sendo relacionado. Assim, Então, o Isaac tem que ser utilizado, então. Se o Isaac não está sendo relacionado por opção técnica, ele precisam rever a situação. Eu não quero aqui entender mais de bola do que o Milito, mas eu consigo perceber o que o Isaac entrega e o que o Allan Kardec entrega. E existe uma diferença muito grande. E olha que o Isaac deve ter 30 minutos nessa temporada, mas já é mais do que o Allan Kardec entregou nessa temporada. Cara, eu reitero, não é uma perseguição ao Allan Kardec. Allan Kardec é um cara que na década passada foi muito importante no nosso futebol brasileiro. Mas hoje ele não entrega. Hoje, quando o Kardec está em campo, ele não acrescenta em nada ao Atlético. Hoje Agora, já é de um tempo, né? Thiago? Exato. E o Isaac... Desde que ele chegou, ele nunca acrescentou muito. E o Isaac é um garoto promissor. O Isaac tinha tudo certo para defender o Curitiba. O Atlético foi buscá-lo lá dentro. Se o problema for algum tipo de comportamental, tudo bem, eu entendo. Aí o Atlético não usar o Isaac, ok. Agora, se o problema for uma decisão da comissão técnica, uma decisão por causa do futebol, eu não consigo compreender. O Isaac é mais jogador do que o Kardec hoje. Ô Thiago, só te passando a informação, o Isaac está fazendo parte da equipe que está disputando o Campeonato Brasileiro Sub-20. Uma loucura isso, bicho. Uma loucura isso. Eu acho que o Kardec tem duas questões, né? Primeiro que eu acho que, fatalmente, nesse período agora, ele vai passar a ser mais utilizado. O Milito vai ter que acionar o Kardec mais vezes. Plena, né? E aí tem aquela questão que foi a lesão dele na coluna, que falaram até na época que era uma lesão muito complicada, que a recuperação dela muitas vezes não chegava a um 100% de novo, que tinha todo um problema ali estrutural mesmo ali para o atleta que dificultava muito a volta dele aos gramados. E o Kardec sofreu essa lesão, demorou muito a voltar. Sim. Quando voltou, claramente o Atlético segura muito a utilização dele. Ele entra muito em situações específicas, faltando poucos minutos, e quando normalmente o time precisa, sei lá, de alçar a bola mais na área porque ele é alto. Então eu acho que ele está sendo utilizado muito nisso, possivelmente por uma questão até física. Me passa essa impressão. Olha só, em cima dos números, só para deixar os números do Kardec aqui, 2022, 13 partidas e 2 gols. 2023, 15 partidas e 1 gol. E 2024, 6 partidas, nenhum gol, nenhuma assistência. Olha aqui, tem uma fonte